pode pular o momento do jabá. Claro, se quiser. Mas você irá talvez perder uma possível grande oportunidade em sua vida. Claro, além do recap que em seguida virá. Começou a perceber que no canal e outros lugares aqui só está aparecendo vários botões, mas eles são em inglês. E você que vai no site em inglês tentar ler a continuação de que paramos, não consegue entender nada do que está acontecendo, mas também já percebeu que existem outras obras maravilhosas, poucas ou iguais à do Solo Leveling? Digo isso referindo a um idioma, traços ou designs. Bom, chega de enrolação, pois tudo estarei deixando mais explicado no comentário abaixo e fixado ou na descrição do vídeo. Depois me agradece. Em uma montanha coberta de neve, devido ao clima extremo devido à queda de neve, uma nona princesa da dinastia Sevan Yuan chamada Ji Xianfan foi vista em más condições. Mesmo quando Ji Xianfan estava correndo, de repente, ela começou a perder o equilíbrio, deixando seus subordinados preocupados. No entanto, Ji Xianfan disse que estava tudo bem, que ela podia suportar. Ji Xianfan pediu aos seus subordinados que não se preocupassem muito com ela. Então, de repente, um kunai foi disparado em sua direção. Bai Lu imediatamente a abraçou e protegeu Ji Xianfan, enquanto Lu Yao parava o kunai com sua espada. Ji Xianfan também ficou confusa, pois sua localização foi descoberta tão rapidamente. Os 12 guardiões das sombras que a estavam perseguindo também ficaram surpresos ao vê-la ainda viva. No entanto, era evidente que Ji Xianfan já tinha sofrido danos nos meridianos e estava muito grave. Ela até foi atingida por algum tipo de veneno. No entanto, conseguiu sobreviver e escapar por 3 dias. Os 12 guardiões das sombras realmente a elogiaram por isso, mas tudo acabou. Enquanto isso, do outro lado, viu um homem chamado Shen. Ele estava atravessando o túnel do tempo com sua anjo Xiao Shar. Xiao Shar era como um sistema que os guiava pelo túnel do tempo e espaço, levando-os até a montanha coberta de neve no mundo imperial dos humanos. Shen pousou perfeitamente, mas, ao contrário dele, Shen imediatamente bateu na cabeça de Xiao Shar e perguntou por que ela não entrou em seu corpo se realmente não aguentava o túnel do tempo e espaço. No entanto, ele não ousou responder. Shen imediatamente entrou em seu corpo. Isso se revelou ser alguém do futuro, 10.000 anos no futuro, a princesa Ji Xianfan, que teria um lugar nos céus e no mundo se tornaria sua discípula. Foi por isso que ele veio ao mundo humano, é claro, para salvá-la. Shen então perguntou a Xiao Shar onde Ji Xianfan estava. No entanto, Xiao Shar apenas respondeu que talvez se encontrassem em breve. Shen explicou que era uma pena que fosse a versão preta e que, atualmente, estava no nível mais baixo, então muitas funções ainda não estavam desbloqueadas, e ele não podia encontrar a localização com precisão, mas tinha certeza de que ela devia estar na montanha de neve. Shen também sentiu algo, uma frustração de energia espiritual, embora fosse muito fraca. Curioso, ele a verificou imediatamente. Do outro lado, viu Ji Xianfan cercada pelos 12 guardiões das sombras. Seus 2 subordinados conseguiram resistir, mas não parecia que duraria muito mais tempo. Ambos estavam gravemente feridos. Ji Xianfan pediu a eles que a deixassem imediatamente, pois não queria que morressem assim. Mas ele tinha certeza de que ela não ficaria sozinha, pois havia 2 leais companheiros que seriam enterrados ao seu lado. Eles receberam a ordem de matar a nona princesa com um sinal para os 12 guardiões das sombras. Eles atacaram imediatamente. De repente, uma luz azul apareceu no céu, surpreendendo a todos. Em seguida, alguém desceu rapidamente da luz, gerando uma onda de choque muito forte ao pousar. Todos instintivamente se cobriram com as mãos. No entanto, quando as ondas começaram a se dissipar, uma pessoa apareceu. Era ninguém menos que Shen Ye, que imediatamente reconheceu Ji Xianfan com um olhar. Enquanto os guardiões das sombras estavam confusos e perguntando quem ele era, os guardiões mercenários ameaçaram Shen para sair imediatamente. Em resposta, Shen simplesmente mandou que ficassem quietos. Com um olhar frio, Xiao Shar lembrou a eles que o poder do futuro não podia ser subestimado. Shen já sabia disso. Então disse a ela para não se preocupar. Ele pegou uma pequena pedra, a carregou com eletricidade e a jogou como se fosse uma pedrinha, criando uma cruz elétrica muito forte. Parecia que o ataque foi completamente inesperado e instantaneamente destruiu todos os guardiões das sombras sem deixar rastro. Até deixou uma grande rachadura no chão. Quem viu isso ficou obviamente chocado, incluindo Ji Xianfan e seus 2 subordinados, que estavam muito preocupados com ela. Shen imediatamente se aproximou, e Liu Yao agradeceu a ele. Ela então perguntou a que seita ele pertencia, mas Shen a ignorou, mantendo seu olhar fixo em Ji Xianfan e perguntou a Xiao Shar se era realmente ela. Ela confirmou que era Ji Xianfan. Sem mais delongas,
Shen Ye imediatamente pegou Ji Xiongfan à força. No entanto, Bai Lu não conseguia se mover. Liu Yao lembrou a ele que Ji Tianfan estava gravemente envenenada, mas ele desapareceu imediatamente, sem dar nenhuma resposta, ignorando-os completamente. No final, ambos não puderam fazer nada e ajoelharam-se assustados, perguntando quem era essa pessoa e como ele poderia ter poderes tão incompreensíveis. Eles finalmente desistiram de pensar nisso e decidiram imediatamente informar o rei que Ji Xianfan tinha sido sequestrada por um sacerdote misterioso, em uma cidade chamada Yongyan, na dinastia Sevan Yuan, que é o território de uma pousada. Ji Xianfan ainda estava inconsciente e agora estava sendo tratada na água com Leilon, a estrela cadente, Flower Fungming, grama e flores Gunshon e outras que eram principalmente ervas raras. Logo abaixo havia uma formação circular que criava chamas parecidas com Xenia fazendo sopa humana. Isso foi o que Xiaoxer pensou, embora, é claro, ela percebesse que se seu mestre estivesse apenas curando suas feridas, Xenia melhoraria ainda mais sua expertise em Ji Xianfan, pois como sua aluna, seu trabalho era muito ruim. Ele ainda era adolescente. Está tudo bem ter muitos talentos e tesouros. Então ele o chamou e Xenia respondeu imediatamente, perguntando sobre o sistema de loteria, porque queria encontrar algo útil para Ji Xianfan. E Xenia imediatamente tirou uma loteria preenchida e, enquanto explicava, disse que só precisava apertar o botão do meio. Mesmo assim, verificando o conteúdo da recompensa primeiro. Mas depois disso, ele jogou a loteria e Xenia também aplaudiu para conseguir ouro, mas acabou parando no roxo. Xiao então pegou imediatamente o prêmio na tela, curiosa sobre o que o mestre havia conseguido. Ela então pegou uma bola roxa que era muito maior do que seu corpo. No entanto, ao mesmo tempo, uma mão a atacou e penetrou em seu sistema. Xiaozi ficou muito assustada e ativou imediatamente o alerta do sistema, pois havia sido atacada por uma força estrangeira. A mão tirou uma bola dourada, e ela descobriu que essa mão não era outra senão Shen Yai. Ele ficou chocado ao descobrir isso e imediatamente repreendeu seu mestre porque suas ações violaram as regras e poderiam destruir o sistema de loteria. Em resposta a isso, Xenia casualmente perguntou se estava errado, e a solução foi chorar, porque se continuasse assim, o sistema de loteria seria destruído e não poderia mais ser usado. Tudo bem. Vou me lembrar disso. A propósito, vou me levantar imediatamente e preparar roupas para Jia Xianfan. Jia Xianfan ficou muito surpresa, porque de repente estava na sopa fervente. Ela só se lembrava de que antes tinha sido atacada por 12 guardas das sombras até que finalmente um homem misterioso apareceu. Ela pensou que talvez já estivesse no palácio. O veneno em seu corpo tinha desaparecido, e mais do que isso, seus meridianos também haviam se recuperado. Ela sonhava acordada, imaginando se isso poderia acontecer, e Xenia a chamou muito surpreso. Ji Xianfan então se levantou imediatamente, mas rapidamente gritou na sopa novamente ao perceber que seu corpo estava nu. Não se surpreenda, eu sou seu salvador, e suas roupas estão no cabide. Vista-as e siga-me. Depois de vestir as roupas, Ji Xianfan agradeceu, mas como não sabemos nada, eu sou muita gente inútil com os meridianos danificados. Ele respondeu, reparei seus meridianos, então você não é mais uma pessoa inútil. Ji Xianfan respondeu, você deve conhecer minha identidade, certo? O imperador da dinastia Svan tem 11 herdeiros, 8 dos quais o primeiro é o príncipe e o 9º é a princesa. Desde criança, ele praticou com afinco e amou o imperador. O que você quer? Se você quiser me usar para barganhar com a dinastia que está em uso, porque a família real precisa de pessoas inúteis, ele disse, seu talento ainda está aí, e a força pode ser reconstruída. Você não quer vingança? Dong San respondeu, enquanto verificava uma tela que continha uma missão de admissão. A condição para o sucesso era fazer Ji Xianfan prostrar-se, com uma recompensa de 1000 pontos. Em resposta às palavras de Xenia, Ji Tianfan então desatou em lágrimas. Ela realmente queria vingança, mas sentiu que não podia, porque era fraca. Então, quando vim para ser seu professor, ele também emitiu uma aura terrível. Depois disso, Ji Xianfan ficou muito surpresa ao vê-lo e naturalmente se ajoelhou de medo. A aura que foi mostrada era muito mais forte do que qualquer outra coisa que ela já tinha visto, mesmo que fosse seu pai e os anciãos reais. Logo depois, Shani a repreendeu imediatamente por fazer isso à força, quebrando as regras. Shani engoliu o ar enquanto percebia isso e, então, ele rapidamente se levantou de sua cadeira e antes de eu salvá-lo na montanha da neve, neutralizei o veneno, limpei a medula, reformei os meridianos. Estou disposto a fazer tudo isso para que você possa me adorar e se vingar com seus próprios esforços. Se eu tivesse a intenção de te machucar desde o início, não teria te mobilizado, disse, tentando convencer Ji Xianfan. Mas ouvi dizer que se os cultivadores malignos usarem o corpo e a alma de seus discípulos para se tornarem imortais,
Você está atrás de mim porque sou de sangue real, certo? Ji Tianfan respondeu. Você é bem astuto. Mesmo sendo a nona princesa com uma aparência atraente, aos meus olhos é inútil. Se eu tivesse a intenção de te machucar desde o início, por que eu seria o que te ajudou e te fez minha discípula? A razão é simples. Eu não preciso prestar atenção ao talento de cada aluno, não importa o quão forte eles sejam. Se não houver destino, nunca entrarão pela minha porta. Eu nunca aceitei nenhum discípulo em minha vida. Vou cuidar bem de você. E no futuro, espero que me adore como seu professor. Não vou te forçar, só te dou a escolha de aprender cultivo comigo de uma maneira fácil e gratuita. Você pode seguir seu coração, pode voltar e continuar sendo a nona princesa ou se tornar minha discípula para recuperar o que perdeu. E então, Ji Chongfeng finalmente decidiu se tornar aprendiz de Shani, também por causa de sua forte determinação. Depois disso, Shani instantaneamente transformou uma terra vazia em um majestoso palácio Dão, cercado por 100 vezes mais energia espiritual do que uma montanha espiritual. De qualquer forma, 3 dias passaram rapidamente durante os quais ela meditou para recuperar seu poder espiritual perdido ao longo dos anos devido à corrupção. E então ela imediatamente contou a boa notícia ao seu professor, e Shani também a elogiou por ser muito talentosa. Ji Tianfan então agradeceu a ele porque, com sua bênção, conseguiu cultivar até o final. Reino Mortal. Muito rapidamente ela se sentiu muito confiante em ser capaz de romper o Reino Roxo C com a ajuda de seu professor e Xenia também bateu a cabeça. Do que você se orgulha, Mestre Oz? Você não disse que não tem talento baseado nisso? Além disso, o Reino Espírito C Roxo só pode ser alcançado por um discípulo marcial entre milhares de outros discípulos, e antes disso, eu também estava no Reino Mar Azul. Então não é o suficiente? A resposta azul não é digna de você. Mesmo que eu não veja talento, não significa que não sou rigoroso com você. Nem todos têm uma chance, e, portanto, você deve buscar mais, e pelo menos você deve alcançar o Reino do Espírito Dourado no Reino C do Espírito. Ele é dividido em 5 cores, enquanto Shen então leu sua nova missão, que acabou sendo pedir a ele para ajudar Ji Xianfan e obter a herança do Imperador. A recompensa são 1000 pontos. Talvez um mestre fale nisso. E isso é demais. O Reino Dourado do Espírito C é o que você quer alcançar agora que você já chegou ao Reino Mortal. Então, vá praticar, disse Ji Xianfan, perguntando depois que tipo de prática. Shen então apenas pediu a ela para retornar ao Imperador imediatamente. Eles se apressaram imediatamente depois que Ji Xianfan colocou uma máscara para esconder sua identidade. Depois de caminhar por um longo tempo, eles descansaram em um restaurante onde pessoas importantes se reuniam, porque eles também queriam disputar o tesouro do Imperador. Ji Tianfan então começou a apresentar essas pessoas importantes a seu mestre. Entre eles estava uma garota chamada Li Yan, da Terra Sagrada dos Jovens Longos, que estava no auge do clareamento roxo aos 18 anos. Ela possuía uma força igual à do pico do mar. Shen imediatamente a rejeitou porque ela não atendia aos requisitos. Ji Tianfan também parecia sombrio porque os requisitos do mestre eram muito altos. Ela também parecia invejosa porque eles tinham entrado no Reino C do Espírito. Shen então beliscou sua bochecha enquanto perguntava se ela estava com raiva porque não estava autorizada a romper para o Reino C do Espírito. Ao mesmo tempo, as pessoas começaram a se agitar porque 2 indivíduos importantes estavam discutindo. Eles eram o terceiro irmão de Ji Xianfan, chamado Jibo, e o líder de Eugene chamado Mindiu. No entanto, ele ficou com raiva porque ouviu dizer que a seita Baiuxi enviou alguém para perseguir sua irmã. Mas isso, é claro, nega sua negação, pois ele próprio estava usando uma máscara semelhante aos 12 guardiões das sombras que perseguiam Ji Tianfan antes. No entanto, Jibo parece não ter evidências sólidas, então é apenas uma briga. E então, do outro lado, Ji Tianfan começou a parecer impaciente, mas Shen imediatamente tentou acalmá-la. Ele queria observar a situação primeiro, porque havia a possibilidade de que fosse seu irmão mais velho que deliberadamente a envenenou. Mesmo que, neste momento, ela parecesse estar defendendo, percebendo isso, mas ainda não conseguia ficar em silêncio depois de ver as roupas que danificaram seus meridianos. Shen imediatamente acariciou sua cabeça e assegurou que isso não aconteceria novamente no futuro. Ninguém no céu e na terra pode tocar em um fio de cabelo da minha pele, e somente ele pode intimidar meus alunos. Ela sorriu porque acreditava nele, mas logo ficou de mau humor novamente quando percebeu algo. Ele perguntou o que significava blefar, e Xenia realmente perguntou de volta se havia algum problema. Deprimida novamente ao ouvir a resposta de seu mestre, enquanto Xiao certeza então disse a ele se havia um sinal de perigo. Não muito depois, também apareceu uma linda garota sentada ao lado de Xenia. Ji Tianfan, que a reconheceu,
parecia um pouco preocupada. Ji Tianfan perguntou se ela era filha do rei demônio Lótus Vermelho, chamada Luon Xuan, e ela sorriu e respondeu que era verdade. Mulher má, o que você quer fazer com meu mestre? Ji Tianfan se levantou com raiva. Menina, o que você acha que vou fazer com seu mestre? Luon Xuan, que então abraçou Shen Ye, tentando seduzi-lo. Uma aura de encanto então irradiou ao seu redor, fazendo as pessoas ao seu redor ficarem tentadas. Algumas até mesmo sangraram pelo nariz só de sentir isso, porque era muito forte. Além disso, junto com o fumo de incenso misterioso e com toda a sua preparação, ela tinha certeza de que teria sucesso em seduzir Shen. No entanto, enquanto isso, Ji Xiongfan estava muito irritada e ainda fechou os olhos. Ela parecia ter percebido o encanto da garota. E no momento em que ele abriu os olhos, Xenia também então disse a ele para sair imediatamente. Claro que isso não funcionaria com ele, e ela ficou muito surpresa com a rejeição, enquanto seus seguidores ficaram muito zangados. Eles não conseguiam aceitar que sua princesa fosse rejeitada assim. Uma confusão naturalmente se seguiu, e as pessoas começaram a ficar curiosas sobre como ele lidaria com o famoso demônio Lótus Vermelho. Para sua preocupação, eles também estavam curiosos sobre a força de Xenia, porque sua cultivação não podia ser vista e parecia que algo estava atrapalhando. Por outro lado, Ji Xiongfan finalmente começou a perder a paciência. Ela queria bater em todos imediatamente, mas Xenia imediatamente a deteve, dizendo-lhe que não havia necessidade de ficar com raiva em resposta a algo tão trivial. Ele começou a escrever um feitiço na mesa e terminou rapidamente. O feitiço foi então aceso quando ele tocou com o dedo, e no momento seguinte, o céu escureceu, cheio de nuvens de trovão. Toda a população começou a entrar em pânico por causa do fenômeno súbito. A agitação se espalhou por todos os lados por causa das grandes vibrações que surgiram. E finalmente um raio muito poderoso apareceu, que atingiu o restaurante e o destruiu instantaneamente, deixando um pequeno círculo onde Xenia estava sentado. Foi um trovão divino. Todos ficaram muito surpresos porque Xenia conseguiu conjurá-lo tão facilmente. Eu nem mesmo vi o feitiço. Como poderia um trovão tão poderoso ser criado por um corpo mortal? Todos realmente não podiam acreditar no que acabará de acontecer e no que viram. Claro, ela também sentiu o mesmo que todos eles e respondeu a Xenia de forma casual, dizendo a ele que se fosse apenas um trovão aleatório desenhado, ela poderia ensinar a ele no futuro. Em seguida, lembrou-lhe que tinha ido longe demais. Xenia pediu a ela que não se preocupasse porque a velocidade do raio era ajustada para que pudesse ser facilmente esquivada. Xiao disse a ele para olhar as expressões de todos eles, e não era nada demais. Xenia também casualmente disse a Ji Tianfan para prestar atenção ao redor e contou o que viu. Ji Tianfan então ergueu o rosto e viu o medo, a ansiedade e o pânico nos outros. Todos estavam assustados e preocupados com o trovão divino caindo. Suas palavras eram verdadeiras, e hoje ele estava melhor do que eles, então eles tinham medo dele. Deve haver um lugar no céu para ele no futuro, e é por isso que você precisa se acostumar com isso e usá-lo como uma força para o seu treinamento e seguir em frente. Você entende? Zhao Xi protestou porque a maneira como ele estava ensinando era tão ultrajante. No entanto, mesmo que ele tivesse apenas 16 anos, ele só perguntou se havia algum problema com isso. Como Xiao poderia estar incomodado? Tudo o que o mestre dizia estava sempre certo. Então, o senhor da cidade de Yongyang veio. Ele não aceitou que sua cidade fosse destruída e falou bravamente, dizendo que se ele fosse o responsável. Ji Tianfan se escondeu atrás dele de medo e imediatamente informou a seu mestre que o velho se chamava Hua Xiaoliang, e ele havia sido o senhor da cidade de Yongyang por muitos anos. Era rumorado que ele havia se tornado um semideus. O que um semideus poderia fazer? Ela estava preocupada, pois, neste mundo, ninguém conseguia passar pelo trovão divino da maestria sentada. E, embora ele não soubesse disso, devido à relíquia do imperador prestes a ser aberta, ele não queria perder mais tempo. Os 4 deles colocaram 2 dedos na cabeça dele, e uma aura irrompeu de seu corpo. Mas depois disso, Wu Xiaoyang ativou seus olhos de visão para ver o nível de cultivo, mas, de alguma forma, ele foi enviado para um lugar estranho. Ele finalmente percebeu que aquele lugar não era nem consciente nem um espaço espiritual, mas era a aura de Shen Ye. Mais precisamente, a luz em forma de rim. Era uma parte de sua aura que claramente mostrava o quão forte ele era. E com um único pisão, o velho foi expulso de volta para o mundo exterior, e ele ficou muito surpreso. Ele imediatamente se curvou e implorou o perdão de Shen Ye, chamando-o de Sênior. Shen Ye apenas pediu a ele para respeitar mais o cultivo, enquanto ela também não sabia de nada e ficou confusa, pois foi tão repentino. Do ponto de vista dela, no entanto, ela que sabia o que aconteceu ficou realmente chocada,
pois isso significava que o cultivo de Shen era mais alto que o dela. Começou a entrar em pânico, porque nunca tinha ouvido falar do nome de Shen e percebeu imediatamente que ele era muito perigoso. Então, ele pretendia investigar. Ele não queria matar ninguém. E quando ele também chegou, Ji Tianfan ficou confusa sobre o que aquilo significava. Como se estivesse respondendo à pergunta dele, ele começou a tremer depois, como o aparecimento de um terremoto, que era apenas o sinal do aparecimento de uma relíquia do imperador. De fato, um templo ou ruínas antigas apareceram do subsolo, e todos imediatamente correram para dentro, pois havia muitos tesouros lá dentro, que apareciam apenas uma vez a cada 50 anos. Claro, o alvo principal era a herança do imperador, mas para as pessoas comuns, os tesouros lá dentro já eram muito preciosos, pois até agora ninguém havia conseguido herdar a herança do imperador. Mesmo na multidão, Shen Ye e Ji Xianfan começaram a chamar a atenção. Eles fizeram perguntas se Shen Ye também queria pegar o tesouro do imperador e começaram a ficar ansiosos. Naturalmente, perceberam que competir com ele estava fora de questão. Por outro lado, o velho respeitoso disse a Shen Ye que apenas pessoas com cultivo no reino espiritual podiam entrar nas ruínas do imperador. Certamente, ele não tinha planos de entrar, mas seu aprendiz seria o escolhido. Ela pediu a ele para respeitar mais o cultivo. Enquanto ela também não sabia de nada, ficou confusa porque foi tão repentino do ponto de vista dela. Por outro lado, ela, que sabia o que aconteceu, ficou realmente chocada porque isso significava que o cultivo de Shen era mais alto que o dela. Começou a entrar em pânico e, como ele nunca havia ouvido falar do nome de Shen, ele imediatamente percebeu que ele era muito perigoso, então ele pretendia investigar. Ele não queria matar ninguém. Além disso, quando ele também chegou, Ji Tianfan estava confusa sobre o que aquilo significava e, como se estivesse respondendo à pergunta dele, começou a tremer depois, como a aparência de um terremoto que era nada além do sinal da aparição de uma relíquia do imperador. De fato, um templo ou ruínas antigas apareceram altas debaixo do chão e todos imediatamente se apressaram porque havia muitos tesouros que apareceram dentro. Apenas uma vez a cada 50 anos, é claro. O alvo principal era a herança do imperador, mas para as pessoas comuns, os tesouros dentro já eram muito preciosos, porque mesmo até agora ninguém conseguiu herdar a herança do imperador, mesmo naquela multidão. Shen e Ji Xianfan então apareceram para atrair a atenção de todos. Eles fizeram perguntas se Shani também queria pegar o tesouro do imperador e começou a ficar ansiosa naturalmente percebendo que competir com ele estava fora de questão. Por outro lado, o velho que era respeitoso então disse a Shen que as únicas pessoas que podiam entrar nas ruínas do imperador eram pessoas com cultivo no reino espiritual. Eu certamente não planejava entrar, mas meu aprendiz seria aquele quando ele entrasse. O velho respondeu preocupado. Depois o lembrou novamente que a relíquia imediatamente prenderia alguém com cultivo mais alto do reino da alma. Ele pensou se Ji Xiaofang tivesse um alto cultivo. Shani também o pediu para não se preocupar, porque Ji Tianfan ainda estava no reino mortal. Ao ouvir isso, é claro, todos ficaram muito chocados, porque afinal era o nível mais baixo de cultivo. As pessoas começaram a rir com desdém para Ji Tianfan e se ela não pudesse possivelmente sobreviver e se ela realmente ousasse entrar. Ji Xianfan finalmente começou a chorar porque seu professor foi muito cruel com ela. Shen Ye então beliscou sua bochecha, dizendo que na verdade era bom para ela. O trovão havia atraído a atenção de todos anteriormente, então era melhor contar a todos agora para que você não ficasse de olho e porque, afinal, esta é sua primeira missão de legado do imperador. Quero que você entre nas ruínas e obtenha a herança do imperador. O mestre disse afirmativamente como de costume. Depois de responder, Ji Tianfan começou a perguntar novamente o que o professor queria dizer, porque até agora não havia ninguém que tivesse sucesso em descobrir a herança do imperador. Ela protestou porque seu cultivo ainda estava no reino mortal, mas Shani apenas pediu a ela para lutar porque ela era sua discípula escolhida. Começou a ficar confusa porque, embora seu mestre confiasse nela, ela ainda não conseguia encontrar sua própria confiança e então do outro lado, Ho Xiaoan finalmente deu o discurso de abertura das ruínas do imperador. Ele pediu a todos que não subestimassem os obstáculos lá dentro e todos aplaudiram animados. Eles então entraram rapidamente, enquanto Ji Xianfan ainda estava em dúvida. Ela perguntou a Shen Ye novamente se ela realmente tinha que entrar. É apenas o legado do imperador. Vai e volte rapidamente. Shani respondeu logo depois que um grupo de pessoas com aura colorida chegou. Eram os anciãos da dinastia Fan Yuan. O velho de cabelos grisalhos chamado Lu Zongfang, enquanto a mulher com a aura verde chamava Xiu Zhang.
E então perguntaram se as pessoas tinham entrado nas ruínas e o velho então os cumprimentou de volta respondendo que apenas os alunos Yugen e Luo Zongfang tinham entrado. Os anciãos então retribuíram as saudações e o velho lhes perguntou sobre o raio celestial que apareceu mais cedo, porque esse era o verdadeiro motivo de sua chegada. O velho então olhou para ele, que estava atrás dele, apenas para se sentir assustado, finalmente inventou uma história e disse que era obra do diabo do Lotus. No entanto, o vermelho que ele tinha afastado fez com que até os anciãos acreditassem imediatamente, talvez fosse por causa da má reputação da seita dos demônios. As próprias seitas demoníacas fugiram mais cedo porque estavam assustadas depois, vendo o relâmpago celestial de Shani. Por outro lado, Shen perguntou se realmente estava tudo bem deixá-lo ir sozinho, e ele suspirou e explicou o que ele deveria fazer. Porque as heranças são geralmente confessionais ou escolhidas a dedo pelo imperador espiritual deixado para trás. Xiao então abriu a enciclopédia de Xiao Char para ler a história e descobrir se o imperador Canovan estava no auge do reino do espírito do mar aos 25 anos e por algum motivo foi forçado a entrar sozinho nas ruínas. No entanto, Ji Tianfan tinha apenas 16 anos e foi forçado a entrar sozinho. Não é a diferença muito grande, disse Xiao Char em resposta. Xenia também pediu a ela para não se preocupar porque o livro tal que ele deu a Ji Tianfan era muito especial e podia fazê-la alcançar o nível sem limites, mesmo que ainda estivesse no reino mortal. E ela estava atualmente no 16º nível, o que significava que Ji Tianfan deveria ter entrado no reino subaquático há muito tempo, mas depois disso, calcule normalmente porque seu nível já ultrapassou o limite máximo. O verdadeiro reino mortal só tem 10 níveis fáceis e Ji Tianfan já é muito forte, mesmo estando no reino mortal. Ji Tianfan ainda não percebeu isso. Depois de explicar isso para Xiao Char, ele então pediu a ela para completar rapidamente a recompensa da tarefa anterior e depois enviou 500 pontos como recompensa pela tarefa concluída e depois também lhe deu uma chance de jogar na loteria novamente. E então ela ofereceu a ele para jogar na loteria agora e lembrou-o para não trapacear novamente. Tudo bem, vamos lá, respondeu Xenia e parou na bola dourada desta vez, realmente com sorte, sem trapaça. Shani ficou animado e entrou imediatamente no sistema para coletar o prêmio, esperando que desta vez ele conseguisse um artefato sagrado. Assim que entrou, saiu imediatamente chorando. Algo ruim aconteceu. No próximo momento, na aura, surgiu do sistema de loteria e, antes disso, formou gradualmente uma figura no mundo que era a de uma enorme fênix. E então todos ficaram muito surpresos ao ver isso e os ritualistas da cidade se perguntaram se os discípulos tinham violado o desafio nas ruínas. Wu Xiao negou imediatamente, porque ele já havia avisado os discípulos 2 vezes, e mais importante ainda, esse tipo de incidente era a primeira vez. Enquanto isso, o ar ao redor da fênix começou a aumentar rapidamente. Depois, as chamas azuis pareciam capazes de devorar qualquer coisa e de repente a fênix gritou, incapaz de aceitar que sua hibernação havia acabado. Perturbado, Xenia perguntou a ele se ele sabia de algo e ele virou o rosto e respondeu que não sabia de nada. Ele foi para o sistema, mas já estava queimado automaticamente, disse ele. Então ele verificou a identidade e descobriu que era um artefato solitário chamado Fogo dos 10.000 Reinos. É o 2º grau das 36 chamas, que tem a capacidade de purificar a alma e limpar a memória de um deus curto. No entanto, infelizmente, eram apenas fragmentos, e além disso, os apavorados então pediram a ele para parar imediatamente, pois senão um grande problema aconteceria em breve. Deixe-me ver este céu caótico. O mundo murcharia em breve e então ele começou a enlouquecer, lançando chamas nas pessoas ao redor e as fazendo correr de medo, porque estava extremamente quente. O mais velho Hua Xiao Yang então usou um artefato de proteção para bloquear os ataques aleatórios que vinham em sua direção, mas ele imediatamente derreteu. Quem percebeu que não era um fogo comum imediatamente pediu a ele para sair, então também convidou os chefes de equipe para terminar Sanguonic. Sentindo a mesma determinação de proteger os juniores nas antigas ruínas, concordou. Mas o mais velho do Sunkan parecia duvidoso porque essa fênix tinha quase a mesma força que o Reino Celestial. Ele sentiu que não teria chance contra ele, mas ainda temos que tentar e não vamos deixá-lo destruir o túmulo de Kai ou o velho homem Ho deu a ordem de ataque. Imediatamente, mesmo o presidente então ativou imediatamente uma formação pura que criou um triângulo dimensional cortando a saponita com um golpe. Wu Xiaoyan então imediatamente puxou sua espada flamejante, enquanto os anciãos que ativaram o método secreto com a aura verde, que então transformou a espada em uma espada de cristal,
eram numerosos. Os outros anciãos então também começaram a atacar com seus respectivos ataques característicos, mas o sangue entrou em pânico. Poderia aniquilar um ataque deles apenas agitando suas asas, ao mesmo tempo em que as chamas azuis de seu corpo começaram a fazer os anciãos terem que se proteger antes que finalmente explodisse um fogo extraordinário. Essa pessoa parece ser incapaz de lutar. Não é hora do mestre agir, disse Xiao com certeza. Eu sei. Mesmo que seja apenas um fragmento, ainda é um artefato de nível divino, e parece que ele tem que lutar um pouco mais a sério, disse ele, o que então emitiu uma aura muito forte junto com o aparecimento de sua túnica branca. Por outro lado, o Sanguinic furioso começou a disparar fogo cegamente. Em um instante, a maioria das pessoas ficou ferida por causa de seu ataque muito forte. Entre eles estava uma mulher que parecia gravemente ferida. O Fênix então disparou uma rajada de chamas, pretendendo queimá-la, e um escudo então apareceu para bloquear o ataque do Fênix. Não era ninguém menos que Shen, que veio para salvá-la e pediu que ela se afastasse imediatamente. Shen também perguntou se ela estava bem e a garota respondeu que estava bem. A garota então a agradeceu e, de repente, com o rosto ficando muito vermelho, ela começou a flutuar no ar porque Shen a soltou. Ela estava apenas pedindo a ele para encontrar um lugar seguro, e foi assim que a garota caiu livremente depois disso. Como um fragmento de um artefato de nível divino, fiquei um pouco decepcionado. Ela olhou afiada para o Sanguinic. Conseguir se defender do meu fogo parece diferente daqueles tolos. Quem é você? Quem sou eu não é importante para você. Você só precisa saber se no futuro serei seu mestre. Responda isso também com raiva de ouvir isso. E ele então imediatamente rompeu em chamas em direção a Shen e conseguiu bloqueá-lo facilmente com o mesmo escudo de antes. Você é apenas um fragmento, então honre seu mestre. Ele levantou um dedo, e uma corda espiritual apareceu para imediatamente amarrar todo o corpo do Fênix. No entanto, isso surpreendeu muito. O que você quer fazer? O Sanguinic se rebelou, e Shen apenas respondeu se ele queria devolvê-lo à sua forma original enquanto tocava seu corpo com um toque. Mesmo então, o Fênix começou a perder sua forma até que finalmente voltou à sua forma completa, uma pedra com o símbolo do Fênix. Quem é você? A pessoa que me incomodou no passado não pode me mudar facilmente, disse Punic, que voltou a ser um fragmento de um artefato. Ele é ele, eu sou eu e você agora é meu, respondeu Shen. O Fênix, que ainda não aceitava, tentou protestar novamente, mas antes que pudesse terminar sua frase, foi levado para a sala de armazenamento especial. No entanto, enquanto isso, do outro lado, os anciãos que viram Shen, é claro, ficaram muito surpresos, perguntando quem era ele. Realmente houve muita agitação desta vez. Desculpe, eu não sabia que havia algo assim na loteria, respondeu ele. E então olhando para o túmulo do imperador, é claro, ele se tornou o centro das atenções depois de aparecer de forma tão proeminente. E mesmo assim Shen ignorou tudo. E, por outro lado, em uma área no túmulo do imperador, estava dividido em vários níveis, e quanto ao primeiro andar, todos ainda estavam reunidos na mesma área. No primeiro nível, eles encontraram uma espécie de robô culto. O número de dispositivos que pertencem ao reino do espírito é extremamente numeroso, e eles continuam aparecendo. E até ele e Li Yan são apenas os melhores alunos a ponto de serem dominados, mas diferente deles, Ji Tianfeng parece ser capaz de lidar com esses robôs muito facilmente sem usar armas especiais. Prestar atenção neles foi uma grande surpresa, e porque a aparência de Ji Tianfeng também era muito familiar para eles e lembrava a nona princesa da dinastia Huan, a distância entre eles parecia ser bastante longa, então nenhum deles poderia confirmar diretamente. E então, enquanto era elogiado, Ji Tianfeng começou a se perguntar se sua cultiu estava realmente no reino mortal porque ele sentia que era muito mais forte do que isso. Ji Tianfeng avançou animado para o segundo nível porque ele queria cumprir seu primeiro dever como aluno. Ele parecia ser o primeiro a escapar, mas rapidamente sua expressão facial mudou novamente para sombria porque o que mais tarde estaria no segundo andar era um rio de lava que parecia extremamente aterrorizante. Ele ficou muito surpreso porque nunca esperava que o segundo nível fosse assim. Ji Tianfeng estava realmente muito confuso, não sabia o que fazer, e depois de um momento, o rio de lava começou a ferver naturalmente se Ji Tianfeng se virasse para olhar para ele muito.